Uma transação é um conjunto de operações de acesso ao banco de dados, constituindo uma unidade lógica de processamento. Uma transação de saque em caixa eletrônico, por exemplo, é composta de múltiplas operações de recuperação e atualização de dados, como leitura de senha e saldo disponível em conta para resgate, gravação de registro de saque e atualização de saldo em conta. Todas essas operações devem produzir efeito como um bloco único de processamento ou não devem produzir efeito algum sobre o banco de dados. Uma transação somente leitura é aquela composta apenas por operações de recuperação de dados, enquanto uma transação leitura-escrita pode ser composta tanto por operações de recuperação quanto de atualização. Uma transação confirmada é aquela em que suas operações foram concluídas com sucesso e os dados manipulados foram registrados permanentemente no banco de dados, enquanto uma transação abortada é aquela em que suas operações não geraram efeito algum sobre o banco de dados. Transações são geralmente executadas em um sistema de banco de dados multiusuário com multiprogramação, onde as várias transações concorrem pela CPU para processamento, tendo suas operações executadas de forma intercalada. Elas também podem ser executadas de forma paralela se o hardware computacional for composto por múltiplas CPUs. Transações processam itens de dados, como blocos de disco, ou registro de arquivo, ou mesmo campos de registro, de forma concorrente. Cabe ao sistema de banco de dados controlar a execução concorrente, garantindo que o maior número possível de transações possam ser executadas concomitantemente, provendo assim maior concorrência, e de forma independente, sem que a execução de uma transação interfira na execução de outras. Em geral, quanto menor a granularidade ou o tamanho do item de dados processados pela transação, maior será a concorrência, porém demandando técnicas mais sofisticadas de controle de concorrência. Uma transação executa dois tipos básicos de operação sobre itens de dados: a leitura, que copia um item do disco para uma variável de programa, e a escrita, que copia um item de uma variável de programa para o disco. A execução concorrente de múltiplas transações pode gerar problemas. No problema da atualização perdida, transações intercaladas escrevem o mesmo item de dados, de forma que a atualização feita por uma delas é sobrescrita pela atualização feita por outra. Por exemplo, para as transações T1 e T2 apresentadas, considerando o valor inicial de x igual a 10 e de y igual a 5, tanto a execução sequencial de T1 seguida de T2 ou de T2 seguida de T1 gera um valor final de x igual a 10. Já a execução concorrente de T1 e T2 gera valor final de x igual a 5, uma vez que a última operação wx de T1, em vermelho, foi sobrescrita pela última operação wx de T2, também em vermelho. No problema de leitura suja, uma transação T2 lê um item gravado anteriormente por outra transação T1, sem a garantia de que T1 seja confirmada. Caso T1 aborte, T2 terá lido um item sujo. Por exemplo, para as transações T1 e T2 apresentadas, considerando o valor inicial de x igual a 10 e de y igual a 5, tanto a execução sequencial de T1 seguida de T2 ou de T2 seguida de T1 gera um valor final de x igual a 5. Já a execução concorrente de T1 e T2 gera valor final de x igual a 10, uma vez que a operação Rx de T2, em azul, lê um item escrito por T1, também em azul, sendo que T1 é abortada, em vermelho. No problema de leitura não repetitiva, a mesma transação lê valores diferentes para o mesmo item em momentos diferentes, sem que ela tenha alterado o valor do item. Por exemplo, para as transações T1 e T2 apresentadas, T1 lê o item x em dois momentos, em vermelho, sendo que neste intervalo de tempo, o item x foi alterado pela transação T2. Se o valor de x da primeira leitura for comparado ao valor de x da segunda leitura para a execução de um bloco de operações, por exemplo, a lógica do processamento estará comprometida. No problema de resumo incorreto, uma transação pode estar realizando uma agregação de diferentes itens, enquanto outras transações estão alterando os itens participantes da agregação. Dessa forma, a transação de agregação pode estar resumindo itens antigos, já atualizados e confirmados por outras transações, ou itens novos, sem garantia de confirmação. Independentemente do problema, técnicas de controle de concorrência devem garantir a execução concorrente de transações com independência.
Técnicas de bloqueio, por exemplo, realizam bloqueios e desbloqueios de itens para transações sempre que necessário, o que restringe a concorrência, mas garante independência. Tais técnicas têm um efeito colateral de gerarem travamento de execução, ou deadlock, com transações esperando desbloqueios umas das outras, sendo que nenhuma executa efetivamente, e espera indefinida, ou starvation, com transações sendo reescalonadas sucessivamente e nunca executando na prática. Além dos problemas já citados, a execução concorrente de transações está sujeita a diversos tipos de falhas, como mau funcionamento de componentes de hardware, bugs de software ou quedas de rede, interrupções de processamento ativadas pelo usuário ou por uma lógica de programação mal codificada, como a divisão por zero, pela imposição de uma falha feita pela técnica de controle de concorrência, que precisa abortar a execução de uma transação, uma condição programada na própria transação, como uma leitura de um valor inválido para um cálculo, discos com blocos danificados, ou mesmo queda de energia, incêndios, roubos e falhas humanas, como a formatação acidental de um disco. Sistemas de banco de dados estão preparados para lidar com tais falhas, usando técnicas de logging para registrar o histórico de execução de transações, sendo assim capaz de refazer ou desfazer operações, ou de dumping, realizando cópias de segurança do banco de dados que podem ser recuperadas para a reconstrução do banco. Além das operações de leitura e escrita, existem operações que são utilizadas pelo sistema para controlar o processamento de transações. A operação Begin Transaction marca o início da transação, enquanto a operação End Transaction marca seu fim. A operação Commit marca o ponto de confirmação de operações e Abort marca o ponto de anulação. Uma transação só termina depois de falhar ou depois que todas as suas operações tiverem sido executadas e registradas no arquivo de log. Observe no fluxograma que uma transação ativa, em execução, pode falhar ou ser parcialmente confirmada. A confirmação final só ocorre depois da confirmação pelo controle de concorrência e da gravação do log. No processamento de transações, o sistema de banco de dados também deve garantir que algumas propriedades, denominadas propriedades ACID, sejam mantidas. A propriedade atomicidade determina que uma transação é uma unidade atômica que deve ser executada integralmente ou não executada de forma nenhuma. Não pode ser possível confirmar algumas operações da transação e outras não. A propriedade consistência determina que após o processamento da transação, o esquema do banco de dados se mantenha consistente, ou seja, todas as restrições especificadas no esquema continuem sendo respeitadas. A propriedade isolamento determina que a execução de uma transação não pode interferir na execução de outra, não gerando leitura suja, nível 0 de isolamento, atualização perdida, nível 1, nem leitura suja nem atualização perdida, nível 2, e adicionalmente ao nível 2, permitindo leitura repetitiva, nível 3. A propriedade durabilidade determina que uma vez que uma transação for confirmada, persista, não precisando ser desfeita posteriormente. Tipicamente, transações são processadas simultaneamente de forma intercalada. Um escalonamento, ou schedule, é uma intercalação possível das operações de múltiplas transações. O escalonamento A, por exemplo, intercala operações de leitura, R, e escrita, W, em itens X e Y, além de begin, B, end, E, commit, C, e abort, A. Geralmente, operações de begin e end são presumidas e não representadas no escalonamento, com o begin ocorrendo implicitamente imediatamente antes da primeira operação da transação do escalonamento e o end ocorrendo implicitamente logo após a última operação. Pares de operações de leitura ou escrita em escalonamentos podem se encontrar em situação de conflito, ou seja, situações que podem levar a problemas de concorrência. Para que duas operações estejam em conflito, elas devem pertencer a transações diferentes, operarem sobre o mesmo item e ao menos uma delas deve ser uma operação de escrita. No escalonamento A, por exemplo, a operação de leitura do item X, feita pela transação 1, em vermelho, e a operação de escrita do mesmo item X, feita pela transação 2, também em vermelho, estão em conflito.
Um escalonamento é completo se possui todas as operações de cada transação intercaladas na mesma ordem que ocorrem nas transações, com operações de conflito precedendo e sucedendo umas às outras. Por exemplo, o escalonamento A é completo por apresentar todas as operações de T1 e T2, preservando a ordem de ocorrência, além de existir um conflito entre R1 de x e W2 de x. Na prática, escalonamentos completos são improváveis, uma vez que novas transações surgem a todo momento, sendo incorporadas a escalonamentos já existentes, sendo difícil determinar qual escalonamento será exatamente executado. Um escalonamento é recuperável se, após uma transação ser confirmada, não precisar ser desfeita, o que garante a propriedade durabilidade. Observe que uma situação de leitura suja pode demandar a reversão de uma confirmação. No escalonamento A, por exemplo, a transação 1 realiza uma leitura suja do item X escrito pela transação 2, em vermelho, e confirma. Caso haja alguma falha entre a confirmação da transação 1 e a confirmação da transação 2, em azul, como a transação 2 não confirmou, a transação 1 terá que ser revertida. Nesse caso, o escalonamento A não é recuperável. Observe que a simples troca das operações de confirmação entre as transações, em azul no escalonamento A inferior, faz com que o escalonamento se torne recuperável. Um escalonamento é serial caso não haja intercalação de operações de transações. No escalonamento A superior, observe que todas as operações da transação 1, em vermelho, ocorrem antes de todas as operações da transação 2, em azul. Nesse caso, há um completo isolamento entre transações, mas com severa limitação de concorrência, gerando ociosidade de CPU. Na prática, esse tipo de escalonamento é evitado por comprometer o desempenho na execução concorrente. Num escalonamento não serial, há o entrelaçamento e um melhor aproveitamento de CPU, mas o isolamento entre transações pode ser um problema. No escalonamento A inferior, as operações estão entrelaçadas, com as operações da transação 1 em vermelho e as da transação 2 em azul. Para n transações, existe n fatorial escalonamentos seriais possíveis e um número muito maior de escalonamentos não seriais possíveis. Num processo de serialização, pretende-se encontrar escalonamentos não seriais que sejam equivalentes a seriais quanto à garantia de isolamento. Esses escalonamentos serializáveis são corretos, uma vez que proporcionam concorrência, garantindo isolamento. Por ser equivalente, entende-se que os escalonamentos serial e serializável aplicam operações sobre itens numa mesma ordem. Na equivalência por conflito, por exemplo, a ordem das operações em conflito em ambos os escalonamentos deve ser a mesma. Considerando os escalonamentos seriais A e B e os não seriais C e D, observamos que o escalonamento C não é equivalente nem ao A e nem ao B, portanto, não é serializável. Observe que a ordem dos conflitos em A é diferente de C, em vermelho, e que a ordem dos conflitos em B é diferente de C, em azul. Já o escalonamento D é equivalente ao escalonamento A, uma vez que os conflitos R1 de x com W2 de x e W1 de x com R2 de x ocorrem na mesma ordem em ambos os escalonamentos. A verificação par a par de seriabilidade pode ser muito onerosa, demandando a checagem de um escalonamento não serial perante n fatorial escalonamentos seriais, onde n é o número de transações. Existe um método baseado na construção de grafo de precedência que torna a verificação menos onerosa. Num grafo de precedência, nós representam transações e arestas direcionadas representam conflitos entre operações de transações. De forma que a aresta é direcionada para a transação precedente da operação em conflito. Se o grafo não apresentar ciclos, o escalonamento é serializável. O escalonamento C, por exemplo, não é serializável, uma vez que seu grafo de precedência apresenta um ciclo formado pelos nós T1 e T2 e pelas arestas em azul, representando o conflito entre R1 de x e W2 de x, e vermelho, representando o conflito entre R2 de x e W1 de x. Sistemas de bancos de dados geralmente permitem a parametrização de opções para processamento de transações, através do comando secTransaction, permitindo a especificação de operações que podem ocorrer no escalonamento, leitura escrita ou somente leitura,
o tamanho da área de diagnóstico contendo as últimas instruções SQL executadas e o nível de isolamento entre transações. Read Uncommitted, garantindo que não haja atualização perdida. Read Committed, garantindo que não haja nem atualização perdida nem leitura suja. Repeatable Read, garantindo leitura repetitiva e que não haja nem atualização perdida nem leitura suja. E Serializable, garantindo a total independência entre transações.